Muito boa tarde, senhoras e senhores telespectadores da Exposente TV. O meu primeiro contacto com esta nossa terra de Esposende remonta aos anos 50 do século passado. Talvez a 1952, 1953. É daí que eu recolho as minhas memórias mais remotas, mas que, por diversos motivos e que provavelmente a psicologia explica, perduram até aos tempos de hoje como vigilantes da minha infância. E também as há menos nítidas, mas vivas em determinados pormenores mais profundos e que se enraizam nos últimos anos da década de 40, 1948, 49, e envolvendo todos eles lembranças que envolvem questões relacionadas com desgosto, com dor, com ambientes cemiteriais e de igreja sombria e de algumas casas que na minha terra eu visitava, familiares ou simples amigos, que ainda me permitem alcançar recordações ténues, mas expressivas, dos factos que as motivaram. Mas também há coisas agradáveis desses tempos. Por exemplo, o meu primeiro contacto com o mar. Quando é que eu vi pela primeira vez o mar? Dir-vos-ei que foi na praia do Furadouro, em Ovar. Lembrança essa presenteira, bela. Se bem que, inicialmente, com alguma atemorização, porque as águas revoltas deixaram-me em pânico e em pranto, que de imediato foi tranquilizado e sossegado e findo por ação das palavras carinhosas e tranquilizadoras dos familiares que então me acompanhavam. E para mim, o mar ficou como a imagem de um grande novelo de algodão que se desdobrava sobre a areia finíssima, com um ruído, naquela altura, experimentado pelos meus ouvidos como qualquer coisa de grandioso. Ao fim e ao cabo, e aquilo que pretendo realçar é esta primeira experiência pessoal junto do mar, o do Furadouro. Alguns anos mais tarde, dá-se o meu conhecimento desta nossa terra,
Esposende. Foi numa visita, ou num passeio, mais exatamente familiar, juntamente com os meus pais, e primos destes, e primos meus também, num outro grau, e alguns amigos, num conjunto de 9 pessoas, que se repartiram por 2 carros para a viagem. E lembro-me até que neles viajei, sendo que a sua marca era francesa. Austin A35. Nós diríamos na altura, e diríamos ainda hoje, Austin A35, de cor negra, com bancos de cabedal, por acaso, muito confortável. Ora bem, abordámos esta terra para um almoço no Hotel Suave Mar, que já existia, mas muito mais pequeno do que o atual, com uma sala envidraçada no primeiro andar, o que permitia uma vista alongada sobre a foz e o estuário do Cávado. Lembro-me também que no canto sul do prédio se erguia uma espécie de torre de homenagem, ou uma similitude ou escorrência da abelheira bem próxima, com um moinho de vento em tamanho menor, mas com a respectiva vela armada, como se esperasse a chegada de um sudoeste gentil. E nessa altura encantou-me aquela junção das águas que o oceano calmamente aceitava, vindas do espraiado rio Cávado, que também, com uma preguiçosa lentidão, se abeirava da foz. Sei lá se, acentuando esta lembrança, posso dizer-vos que tenho também uma boa recordação, mas desta vez uma recordação de sabor, de paladar, uma degustação sublime. Foi do almoço que no hotel me foi servido, a mim e às pessoas que o acompanhava, ou, invertendo a lógica das coisas, servido às pessoas que me acompanhavam e que eu aproveitei, com umas entradas que nada ficariam a dever às atuais, sobretudo pela disponibilidade de escolha e pelo sabor que permitiam gozar. A verdade é que se enrijou na minha lembrança o nome do hotel, a verdade é que a expressividade que resulta da designação Suave Mar, com todos estes aspectos agradáveis da visita, harmonizava bem com um lugar aprazível que os meus 7, 8 anos fizeram acumular no meu então infantilíssimo conhecimento. Até vos direi, por uma questão de pessoal, de homenagem, que se viesse a propósito, poderia facilmente caracterizar física e psicologicamente as personagens que foram testemunhas deste meu primeiro encontro com Esposende e com
o mar e o cávado. Ora, daqui eu quero saltar para uma ligeira comparação com o momento atual. Na semana anterior, o tempo esteve por cá um bocadinho agreste e até incómodo, tendo em conta a estação do ano que atravessamos. O vento, chuva e o mar alteroso. Era a altura de marés vivas e daí que também implacavelmente destruidoras. A nossa costa sofre muito com a erosão provocada por um mar tão intenso e nada suave. Até te poderei dizer que nos últimos anos se vem acentuando esta significativa alteração do aspecto da praia que nos habituamos a frequentar e que está, por aquilo que se vê, em vias de desaparecimento. Ora, se já há pouca gente que nos visita em busca de um mar receptivo, oferecendo a possibilidade de por ele entrarmos adentro, como se caminhássemos numa planície borbulhante e de águas acariciadoras, na baixa-mar, depois oferecendo um vasto areal de fantástica ligação com a serenidade do espaço, como se fosse um lençol sedoso e fino, a permitir uma secagem feita por um sol tornado massagista. Agora, toda essa sedução é transformada em tortura, uma tortura pedregosa, de godos bem e mal rolados, grandes e pequenos, que as ondas levantam e fazem bater com alguma dor nas partes desprovidas de roupa, nas partes nuas, das pernas e dos pés. E quanto à areia, parece que mudou de lugar. A sul e a norte é escasso este manto arenoso onde se erguem as barracas e as banhistas se estendem procurando reganhar níveis de vitamina D tão preciosa para a saúde do esqueleto humano. A praia tem bandeira azul, então é lá um sinal de ouro também, mas a areia não tem. O mar oferece perigos maiores e os desagradados concessionários nada mais podem fazer do que lamentar a sorte e alguma indiferença relativamente ao local. Está efetivamente muito pouco aprazível.
Eu não sei, mas provavelmente até haveria alguma coisa a fazer pela reposição das areias na praia do suave mar. De resto, acho que é a minha impressão, a minha convicção, que Esposende deveria garantir que também este privilégio da natureza se mantivesse e, num determinado momento de cada ano, fosse mais um atrativo a juntar aos que continuadamente se revitalizam, melhoram e se oferecem. Aquilo que se deseja é que o suave mar não se fique por um lindo epíteto ou uma sedutora palavra feita slogan que se perde nos tempos e se recupera apenas para lembrar que outros mais belos tempos cativavam a população que, apesar de tudo, continua a apreciar o litoral esposendense, mesmo quando varrido pela nortada e umedecido pelo nevoeiro espesso. E espera-se, sinceramente, que este não seja criador de mais uma lenda ou uma esperança, qual regeneração daquela sebastiânica que tanto tempo alimentou a nossa esperança em dias melhores. E agora, apetece-me, sinceramente apetece-me, falar num desentendimento. Pois é, desentenderam-se. Desentenderam-se na política. Desentenderam-se sobre a coisa que mais importa neste momento: a saúde dos portugueses. Um borrifo do Sr. Primeiro-Ministro salpicou os senhores médicos, que, numa reação imediata, tentaram pôr os pontos nos is, declarando aberto um combate com trincheiras bem definidas. De um lado, a saúde e os seus responsáveis governamentais, Ministério, a DGS, a ACES, de reguengos, sob o comando determinado do Primeiro-Ministro, e, do outro lado, a saúde e os seus responsáveis profissionais mais poderosos, com a Ordem dos Médicos a capitanear, seguido de perto pelo Sindicato Independente dos Médicos, julgo que é assim que se designa, ambos a esgrimir posições contrárias. A causa não era de menor importância, como, sem grande jeito e oportunidade, a senhora Ministra da Segurança Social deixou fazer crer. Às vezes há deslizes que são perfeitamente
entendíveis. Mas estavam em discussão os desagradáveis acontecimentos no lar de Reguengos de Monsaraz, que denunciavam alguns aspectos de negligência grosseira e que vinham ao de cima com uma listagem de vítimas muito acima da dezena, vítimas mortais entre os idosos utentes. Culpa direta no vírus Covid-19. Ora, quase se desfez a harmoniosa conjugação que existia sobre as estratégias de ação e combate ao celebrado vírus, até aqui conseguidas e que muitos elogios provocou, francos e generosos, contemplando todos aqueles profissionais envolvidos. Sem se ter notado, e valha-nos isso, de que lado houve cedências, ou quem foi mais incisivo e persuasivo e pertinente, as coisinhas lá se aguentaram, voltaram ao lugar e os doentes ou os atingidos por este surto mundial podem sossegar. A atenção de todos, daqui em diante, será outra. E vamos fazer votos para melhor. É caso para dizer, seja bem-vindo o entendimento. E vale a pena refletir do que um inesperado vírus é capaz. Falei-vos da doença, de desentendimentos, do mar de Esposende, das minhas lembranças de infância, e tudo se conjuga para que do mar volte a falar num poema que tem já alguns anos de escrita. Eu vou lê-lo e vou dá-lo como final para a crónica de hoje. Vejo o mar e rendo-me, porque me atrai, porque me assusta, porque a sua cor me prende. Em frenesim, noite e dia, sua força me angustia. Quem haverá que o desvende? Foi perguntar a um poeta
que via ele no mar. Falou-me de vagas, de espuma, de vida e morte também. Contou-me dias claros e muitas noites de bruma. Dos seus segredos imensos que não revela a ninguém, constam lágrimas e sal. Nomes de gente e de um povo que se chama Portugal. O mar tem letras de mãe. O mar tem letras de amor. Entre a aventura e a dor, aquilo que o mar não tem, sabe o Deus, nosso Senhor. Talvez nos encontremos daqui a 8 dias. Até lá, saúde, muita saúde. E para os casos em que o voto se apresenta e convém, continuação de boas férias. Muito obrigado pela vossa atenção.